Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, então, dar início à discussão acerca do tópico 11, que é o nosso último tópico da disciplina de Economia da Engenharia 1. Este tópico será trabalhado na forma particionada, né, em alguns vídeos, para didaticamente facilitar o acesso de vocês. Certo? Então, neste tópico 11, nós vamos abordar os seguintes pontos. Né? Vale a pena até um preâmbulo antes de adentrar na agenda especificamente. A gente iniciou essa disciplina, né, fazendo uma visão integrativa entre macroeconomia, microeconomia e economia de empresas. E demos um foco inicial em aspectos macroeconômicos, trabalhando o contexto brasileiro, as principais variáveis do ponto de vista macroeconômico, fazendo comparações com outros países do mundo, fazendo um apanhado histórico dos principais marcos, né, de economia política no caso brasileiro, passando pelas crises atuais e recentes que nós enfrentamos enquanto nação. Finalizamos o tópico 2 em si, que é o primeiro tópico conceitual da disciplina, falando sobre macroeconomia basicamente. Os tópicos seguintes, principalmente aí dos tópicos 3 ao tópico 8, nós trabalhamos a microeconomia, que foi a área de conhecimento por onde começou, digamos assim, a economia, e já nos tópicos, né, 5, 6, 7, 8, já fazendo a integração entre a microeconomia e a economia de empresas. E aí, nos tópicos 9 e 10, especificamente, nós trabalhamos a interface da economia de empresas com a contabilidade gerencial, dando, inclusive, uma perspectiva mais prática, né, do cálculo de lucro, cálculo de rentabilidade, de margens, de produtos, para a tomada de decisão empresarial, né, no contexto empresarial, sabendo que, claro, tudo que a gente trabalhou, de alguma forma, pode ser aplicado também a organizações públicas, até de capital misto, com as devidas adaptações. Feito isso, né, trabalhando a macroeconomia, a microeconomia, a economia de empresas e a contabilidade gerencial de forma integrada, vamos encerrar a disciplina reforçando o que a gente viu no tópico 2, lá de macroeconomia, e introduzindo alguns novos elementos para vocês. Então, esse tópico 11 é um tópico de fechamento, em que será abordada especificamente a macroeconomia. Muito do que a gente vai ver aqui vai ser uma revisão do que nós vimos no tópico 2, tá certo? De forma presencial, e nós vamos introduzir algumas variáveis novas, algumas discussões novas para vocês, mas dentro do contexto da macroeconomia, e assim nós encerramos esta disciplina, lembrando sempre que o campo da economia é um campo amplo, existem cursos de graduação integralmente dedicados ao tema, cursos de mestrado, doutorado, especializações aqui no Brasil e nos principais países do mundo. A economia é algo super relevante, por isso deve ser estudado ao longo da vida, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, para que vocês tenham uma visão crítica, né, mais compreensiva dos fenômenos sociais, fenômenos políticos e econômicos que, de alguma forma, permeiam a nossa vida. Então, tópico 11, com o tópico 11, nós fechamos a disciplina, abordando especificamente macroeconomia, reforçando o que a gente viu lá no tópico 2 em sala de aula, certo? Então, temos aqui a nossa agenda, é uma agenda relativamente extensa, por isso nós vamos particionar este tópico em alguns vídeos. Nós vamos falar inicialmente sobre o conceito de macroeconomia, ou seja, quais variáveis estão relacionadas à macroeconomia, algumas dessas variáveis já, inclusive, elencadas aqui no nosso slide de apresentação da agenda. Vamos trabalhar com vocês de forma inédita nesta disciplina os objetivos e as funções econômicas do setor público, e aí dividiram nas funções a função alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos trabalhar exemplos concretos para vocês compreenderem essas definições. Vamos trabalhar novamente aquele diagrama de fluxo circular da renda, ou diagrama de fluxo circular da economia, só que com detalhe, lá no tópico 2, nós abordamos a relação entre as firmas e as famílias, tanto no mercado de bens e serviços, ou seja, no mercado de produtos, como também no mercado de fatores de produção. E eu falei, o governo também tem participação, mas por agora, isso lá no tópico 2, não considere. Neste momento, no tópico 11, nós vamos incluir, para além das firmas e das famílias, vamos incluir o governo no diagrama de fluxo circular da economia, e também, inclusive, o mercado externo. Depois iremos
retomar o que nós discutimos lá no tópico 2, como é que, por exemplo, os governos podem financiar o seu déficit público. Vocês lembram lá? Emissão de moeda, inflação, emissão de títulos públicos, endividamento. Nós vamos trabalhar de forma revisada e com alguns detalhes este subtópico do tópico 11. Em seguida, nós vamos trabalhar sistema de contas nacionais, né, começando pelo Produto Interno Bruto. Nós já trabalhamos isso no tópico 2 e vamos revisar vários daqueles gráficos que nós trabalhamos com vocês, na perspectiva histórica, e introduzir alguns elementos a mais, como o conceito de despesa nacional, renda nacional, para que vocês compreendam as formas de expressão do PIB nacional. Depois, nós vamos trabalhar um conceito importante, de forma introdutória, que é o conceito de moeda, né, o papel que a moeda tem, ou os papéis que a moeda tem em determinado país. Falar de inflação, né, uma palavra que vem nos acompanhando aí ao longo da disciplina. A gente vai trabalhar mais especificamente como é que se mensura a inflação, por exemplo, no caso brasileiro. E aí vamos chegar ao final da disciplina, introduzindo alguns temas relacionados à distribuição de renda, né, alguns indicadores utilizados não só no Brasil, mas no mundo inteiro, curva de Lorenz, índice de Gini, salário mínimo, IDH, inclusive alguns desses termos vocês já podem ter visto, inclusive na ambiência do ensino médio, né, para prestar o SISU, certo? Então, é um tópico de fechamento, bem agregado, que foca basicamente na macroeconomia, ok? Então, iniciando com alguns conceitos de macroeconomia. Uma pergunta que vocês podem ter em mente, que a gente já fez essa pergunta várias vezes no início da disciplina, a macroeconomia se importa com o quê? Ou quais os fenômenos, quais as variáveis, digamos assim, que são de interesse da macroeconomia. Então, primeiro, quando a gente fala de macroeconomia, nós não estamos falando de uma empresa, né, ou de um mercado específico, ou de um consumidor específico, não. Nós falamos de países, regiões, nações, estados. Né, é um interesse maior, por isso que o nome é macro, é uma visão mais amplificada. Então, vamos aqui a algumas definições dos principais autores internacionais e brasileiros que trabalham a economia em si, em livros de introdução à economia e de macroeconomia. O primeiro autor, o Gregor Menkel, lá de Harvard, ele fala que a macroeconomia é o estudo dos fenômenos da economia como um todo, como eu falei para vocês, incluindo algumas variáveis que a gente já vem trabalhando bastante ao longo da disciplina, tais como inflação, desemprego e crescimento econômico. Como é que eu mensuro crescimento econômico, hein, pessoal? Por exemplo, por meio do PIB. Vamos a outra definição do Manual de Economia, lá dos professores da USP, Grimaldi e outros. A macroeconomia, o que é que ela faz? Ela estuda as condições de equilíbrio estável entre a renda e o dispêndio nacional, ou seja, tudo que entra e tudo que sai do ponto de vista de uma região, de um país, por exemplo. E envolve também as políticas econômicas de intervenção, né, de forma tal a que essas políticas estabeleçam um equilíbrio, certo? Então, a macroeconomia tenta fazer essa equação entre renda e o dispêndio nacional, e várias políticas, ações do campo macroeconômico tentam, de alguma forma, estabelecer esse equilíbrio, certo? Isso, no caso brasileiro, vem bem à tona quando se olha no noticiário, né, quando se escutam autoridades do campo da política econômica buscando, a todo custo, fazer esse tipo de equilíbrio com todas as dificuldades que existem. Vamos para outra definição, do Vasconcelos. A macroeconomia estuda a determinação e comportamento dos grandes agregados, né, nacionais, tais como o PIB, Produto Interno Bruto, consumo nacional, investimento agregado, exportação, nível geral dos preços, que seria outra forma de falar a inflação, entre outros, etc. Com qual objetivo? Delinear uma política econômica, certo? Por um lado, tem um enfoque conjuntural, ou seja, preocupa-se com resoluções de questões tais como inflação e desemprego já no escopo de curto prazo. Eu falei para vocês que o desemprego é considerado um crime lesa pátria e inflação é algo que nenhum país quer que seja descontrolada. Por quê? Porque uma inflação muito alta dificulta a previsibilidade, fazer projetos, planos de investimento, planos de negócio.
porque você não consegue estabelecer o preço dos produtos de forma minimamente previsível, né, estável. Além das questões conjunturais, por outro lado, a macroeconomia trata de questões estruturais, ou seja, questões mais de longo prazo, envolvendo, por exemplo, o estudo de modelos de desenvolvimento que levem à elevação do padrão de vida da coletividade, ou seja, o bem-estar. E o conceito de bem-estar a gente pode entender como acesso aos produtos, né, bens e serviços, e também, de alguma forma, vai envolver questões relacionadas à distribuição de renda, né? São várias definições que perpassam o campo da macroeconomia. Então, trabalhei com vocês 3 definições de autores ou obras destacadas, para que vocês refresquem o entendimento, a compreensão sobre o que seria a macroeconomia. Tudo isso que discutiu, creio que não seja nem tanta novidade para vocês, visto que nós já trabalhamos a macroeconomia lá no tópico 2. E aí podemos adentrar, então, de forma mais específica, quais seriam, então, os objetivos e as funções, né, econômicas do setor público, sempre dentro dessa lógica da macroeconomia. Posso rememorar para vocês, tal como eu trabalhei presencialmente no tópico 2, que digamos que o pai da macroeconomia, né, este título, digamos assim, né, atribuído ao John Maynard Keynes, né, que desenvolveu o livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lá na década de 30, né, 1930, 1936, justamente após a grande crise, né, o crack da Bolsa de Nova York, que a gente discutiu, que mudou a forma de compreensão, colocou em xeque aquela lógica, né, de mão livre do mercado. Até hoje essa discussão existe, mas aquele foi um ponto de ruptura na história de política econômica, porque se mostrou que o Estado, de alguma forma apartado da economia, pode gerar um problema. Daí veio a ideia do John Maynard Keynes. Tem vários seguidores e vários detratores, né? É polêmica essa questão, mas que o Estado, de alguma forma, principalmente em momentos de crise, ele tem que intervir para evitar um mal maior, por exemplo, desemprego, quebradeira de empresas. Isso tudo a gente pôde verificar em crises recentes, crise do Banco Lehman Brothers, né? A quebra do sistema financeiro americano em 2008, no caso brasileiro, crise de 2015 e 2016, crise decorrente da pandemia pela Covid-19. Todos os países do mundo minimamente estruturados fizeram intervenção do ponto de vista público na economia para fazer alguma contenção de danos. E toda essa lógica, essa ideia é atribuída, né, de forma seminal ao Keynes, John Maynard Keynes, certo? Feita essa introdução, nós podemos falar, então, dos objetivos de política macroeconômica, né, ou do setor público. Quais seria o ideal que uma nação tivesse? Alto nível de emprego, né, todo mundo empregado, todos aqueles que estivessem buscando emprego, conseguissem e, portanto, pudessem desenvolver suas atividades laborais, né, gerar valor para a sociedade, ou seja, alto nível de emprego. Além disso, preços estáveis, ou seja, a inflação controlada, né, é o chamado combate à inflação. No caso brasileiro, essa palavra combate à inflação foi muito ressaltada, porque nós vivemos um momento amplo da nossa história com hiperinflação, e ela foi cessada de alguma forma lá em 1994, na ambiência do Plano Real. Por isso que a palavra era combate à inflação. E até hoje ela é combatida, mas de certa forma ela está mais estabilizada no que diz respeito ao Brasil. Além de alto nível de emprego, inflação controlada, busca-se, enquanto nação, uma distribuição de renda socialmente justa. Não se fala de igualdade total, mas uma desigualdade amplificada suscita vários problemas de ordem social descambando, inclusive para a questão de violência. Por isso, busca-se, né, como objetivo maior, uma distribuição de renda socialmente justa, ou seja, que haja poucas diferenças, né, de renda entre as várias representações da sociedade. Além de tudo isso, alto nível de emprego, estabilidade de preço, distribuição de renda, crescimento econômico, que a nação, aquela população consiga prosperar e ter mais acesso a bens, a serviços, né, de forma a aumentar o seu bem-estar econômico. Então, esses são os grandes objetivos da política macroeconômica. É fácil conseguir isso ao mesmo tempo? Não. É uma luta diária, uma discussão diária que nós podemos acompanhar no campo
da política econômica no noticiário, discussões de leis, né, de medidas econômicas, para poder, de alguma forma, alcançar. Esse é a grande busca, enquanto nação, do ponto de vista da macroeconomia. E, de alguma forma, esses objetivos são relacionados às funções da economia, quais sejam a função alocativa, onde alocar os recursos, né, que são escassos, né, nós sabemos, as necessidades são ilimitadas, isso é fundamental, tópico 2, nós discutimos isso. A função distributiva, como é que nós distribuímos as riquezas daquela nação para a população, e a função estabilizadora, garantir emprego, garantir questão do controle da inflação. Tudo isso eu vou detalhar em seguida. E vai um detalhe para vocês, né? Eu até introduzi, não é fácil, né? Tentar atingir todos esses objetivos, porque há interesses envolvidos, né? Há vários grupos de interesse que fazem pressões, tanto no governo, do ponto de vista executivo, como também no parlamento, e o administrador público, o tomador de decisão, ele tem que fazer escolhas, né? E essas escolhas vão levar a alguns beneficiários e até mesmo alguns que sejam prejudicados. E é daí que se tem a política econômica, né, que é tentar buscar consensos ou decisões que, de alguma forma, atenda às maiorias, de forma tal, pelo menos no campo das buscas, né, no campo do objetivo maior, do propósito, se atingir, se atender a esses objetivos de política macroeconômica, certo? Então, a frase que vem em seguir, para encerrar esse slide, explica isso que eu estou falando para vocês. O administrador público, né, o policy maker, tem de fazer escolhas quanto à ênfase a ser dada a diferentes objetivos. Cada combinação afeta diferentes grupos na sociedade de diferentes maneiras. E qualquer escolha estará sujeita à objeção política, ou seja, contrariedades, pelos representantes dos grupos para os quais a escolha alternativa é pior, certo? Então, toda política econômica, de alguma forma, vai favorecer alguns grupos de interesse e pode não favorecer ou até mesmo prejudicar outros grupos de interesse. Então, quando se decide cobrar um determinado imposto para fazer determinado programa social, incentivar, há grupos que vão ficar contrários e grupos que vão ficar favoráveis, ou seja, a política vai tentar fazer essa conciliação de interesses desses grupos, né? Dentro dessas buscas, desses 4 objetivos, digamos assim, da política macroeconômica. Por isso que não é algo trivial, é algo que tem que ser negociado constantemente. Dando um zoom, como eu havia prometido, nas funções, né, da macroeconomia, primeira função alocativa, é a ideia que o governo tem, a pergunta é onde é que eu aloco meus recursos? Os recursos são escassos, as necessidades são ilimitadas. Outra pergunta que pode surgir também, quais dos serviços vão ser prestados com recurso público e quais serviços a gente pode deixar a cargo da iniciativa privada? É uma discussão que nos permeia historicamente e até nos dias atuais. O que deve ser público e o que deve ser privado? Saúde deve ser pública ou privada? Educação deve ser pública ou privada? Exploração de petróleo, telefonia e por aí vai, certo? Justiça tem polêmica, deve ser algo público ou privado? Segurança nacional já é algo que não tem tanta discussão, que deve ser do ponto de vista, né, a defesa nacional, do ponto de vista público. Mas, inclusive, segurança se discute qual parcela deve ser pública e qual parcela deve ser privada. E tudo isso vocês podem estar imaginando exemplos concretos do nosso país, Brasil, inclusive em nível estadual. Então, a função alocativa do governo está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecido adequadamente pelo sistema de mercado, chamado bens públicos. Exemplo, saúde, segurança, educação, justiça. Essa decisão tem que vir atrelada a o que a gente deve oferecer enquanto Estado, né? Estado, poder público, e o que deve ser ofertado em termos de iniciativa privada. É uma discussão que não cessa, tem questões ideológicas envolvidas e é uma negociação diária que acontece ao entorno dessa função alocativa. Outra função é distributiva, a ideia de fazer com que a renda da nação
seja distribuído da melhor forma possível para todos os cidadãos daquele país. Então, por exemplo, se fala em tributação progressiva, já devem ter visto isso, imposto de renda. O imposto de renda não vai aumentando a alíquota, 15%, 17%, até 27.000%, isso varia. Então, quanto mais se tem de renda, mais se tributa para quê? Para poder retornar esses tributos para a massa da sociedade que, por exemplo, tem uma renda menor. Essa é a ideia, por exemplo, da tributação progressiva. Quem ganha mais, paga mais para poder ser distribuído. Subsídios para consumidores de baixa renda, né? Então, incluindo, inclusive, programas de subsídio, até programas de renda mínima, como temos aqui no caso brasileiro. Né? Outro tipo de iniciativa, gastos públicos para áreas mais pobres, né? Então, levar um hospital público, levar uma escola pública para regiões que, por exemplo, não são bem assistidas pela iniciativa privada, né? Ou aquelas pessoas não teriam acesso, né, por recursos próprios a um tipo de serviço específico. Então, tudo isso, esses tipos de ações no poder público, de alguma forma, contribui para cumprir ou atender ou realizar essa função distributiva da macroeconomia. E outra função, do ponto de vista macroeconômico, é a função estabilizadora, né, que o poder público tem, que está associado justamente a questões de níveis de preço, ou seja, inflação, e questões relacionadas ao emprego ou ao combate ao desemprego. Como é que eu garanto minha população empregada? Como é que eu garanto que os preços vão estar minimamente estabilizados, ou seja, que não haja descontrole da inflação, certo? E isso não ocorre de forma automática. O governo vive na corda bamba fazendo medidas para tentar, de alguma forma, controlar ou estabilizar esses indicadores. É o que está dizendo aqui, ó. O pleno emprego e a estabilidade de preço não ocorrem de maneira automática na economia, porque são várias variáveis que impactam: câmbio, juros, né, atividade econômica, questões internacionais, expectativas no campo político. Então, tudo isso faz com que se tenha a necessidade de trabalhar a estabilização da inflação e do emprego. Então, vocês podem perceber no noticiário, em discussões em nível de poder legislativo e também no poder executivo, questões relacionadas à inflação e emprego. Como melhorar o emprego, ou seja, diminuir o desemprego, principalmente em contextos de crise em que o Brasil recentemente tem se colocado. Como garantir estabilização de inflação, que foi um karma nosso enquanto nação até, né, o início dos anos 90, ali, 94, que só foi de alguma forma controlada a inflação após o Plano Real, como eu mesmo já havia mencionado. Então, vocês percebem quantas funções, quantos objetivos, né, o poder público no campo da macroeconomia possui. E isso não é algo trivial, tem que ser discutido, porque sempre vai envolver grupos de interesse. Avançando com o tópico 11, falando agora exclusivamente sobre o diagrama de fluxo circular da renda, o fluxo circular da economia. E aí, inserindo o governo e o mercado externo. Eu já projetei o modelo por completo, para vocês terem uma ideia do todo. Mas eu vou explicá-lo ponto a ponto, tá certo? Começando pelo que vocês já sabem, que a gente viu lá no tópico 2. Vamos aqui. Acompanhem a seta que eu vou colocar aqui no slide. Por um lado, né, eu tenho, por exemplo, as famílias que demandam, que consomem produtos, ou seja, que demandam bens e serviços. Tá bom? Então, no mercado de bens e serviços, as famílias compram, né? Vão demandar esses bens e serviços. Por outro lado, as empresas ou as firmas, como queiram, elas vão ofertar bens e serviços. Então, as empresas vão vender bens e serviços para as famílias. Professor, mas famílias é um conceito será que esse é o conceito ideal, não é um conceito arcaico? Famílias seria a mãe, o pai, dois filhos, nada disso, né? Famílias tem nas suas várias expressões, porque se considera família nesse sentido, porque a família seria uma unidade detentora de um orçamento, né? Mas nos dias atuais, os vários tipos de famílias que possam existir na sociedade, incluindo o indivíduo, né? A unidade detentora de orçamento é uma abstração para poder se organizar esses fluxos, certo? Então, entendam em sentido amplo a família como
inclusive pode ser o consumidor, o detentor de orçamento. Então, ok, as empresas produzem e vendem bens e serviços e as famílias compram bens e serviços. Esse é o fluxo físico, né, dos bens e serviços, digamos assim, né, é o fluxo. Por outro lado, a questão financeira, como é que funciona o fluxo? Quando as famílias recebem bens ou serviços, eles pagam por esse bem e serviço. Ou seja, quem é que recebe pelos bens e serviços prestados ou vendidos são as empresas. Então, aqui nós temos o fluxo, entre aspas, físico, né, indo das empresas para as famílias, e temos o fluxo financeiro indo das famílias para as empresas. Agora vamos para o mercado de fatores de produção. Para que as empresas possam produzir os seus bens e serviços, ela precisa dos recursos ou dos fatores de produção, né? Terra, capital e um fator que é bem discutido, a gente discutiu bastante isso ao longo da disciplina, é o fator trabalho, né? Mão de obra, por exemplo. O trabalho, a contribuição dos colaboradores. Então, as empresas, elas demandam recursos ou insumos. E quem é que vai ofertar isso? Justamente são as famílias, com terra, trabalho, capital. Vamos destacar o trabalho, por exemplo. Então, uma vez que as famílias fornecem trabalho, por exemplo, e as empresas demandam, como é que vai ser o fluxo financeiro? As empresas vão pagar por isso. Inclusive, nós vimos isso no tópico 3, né? A remuneração dos fatores de produção. Então, se a empresa está demandando trabalho, ela vai pagar salários. De alguma forma, ela demandar terra, ou um imóvel, ela vai pagar aluguéis, né? Se demandar capital empresarial, ou até mesmo capital financeiro, ela vai pagar juros, né? Ou lucros, no caso de capital empresarial. Ou seja, o fluxo financeiro vai das empresas para as famílias, né? Então, é um sistema, como se diz, de vasos comunicantes, né? Tanto do ponto de vista físico, entre aspas, como do ponto de vista financeiro, eles se comunicam. Então, isso não é uma novidade para vocês. Vocês já haviam tido contato com essa exposição lá no tópico 2 que nós discutimos. Porém, a novidade aqui é a existência, por exemplo, do governo, né? Onde é que o governo entra nesse diagrama de fluxo circular? Claro, você pode adaptar a cada situação de cada nação, é um modelo generalista. Então, o governo, o que ele faz? Primeiro, ele cobra imposto de ambos os lados, digamos assim, tanto das empresas, imposto sobre produção, imposto sobre vendas, né? Nós vimos, inclusive, nos tópicos 9 e 10, alguns desses impostos que são cobrados, sobre vendas, sobre lucro, nós trabalhamos isso. E as famílias também pagam imposto sobre renda, sobre propriedade territorial, entre outros, sobre consumo em si, compra de um produto, enfim. Certo? Então, primeira coisa, há um fluxo financeiro das empresas para o governo e das famílias para o governo. Certo? Por outro lado, o governo oferece alguns bens e serviços, né? A oferta de bens e serviços não é exclusividade das empresas. Até a gente discutiu isso lá na função alocativa, por exemplo. O governo também oferece bens e serviços, né? Então, serviços de educação, de saúde, segurança, serviços odontológicos, entre outros serviços, dependendo, né, do país em que esteja sobre o qual está sendo debruçada a discussão. Então, o governo oferece bens e serviços tanto para as famílias quanto também para as empresas. Vou dar um exemplo de um serviço que o governo pode ofertar para a empresa. Por exemplo, um bem, construção de uma estrada, ou de um complexo industrial para receber empresas, fazer toda a parte de infraestrutura. A gente tem exemplos aqui no estado do Ceará, o complexo industrial e portuário do PECEM, com recurso público, digamos assim, o Parque Industrial de Maracanaú, enfim, né, tem investimento público para, de alguma forma, favorecer as empresas, para que elas gerem negócios, gerem emprego, mais impostos e a roda da economia gire. Além de cobrar impostos e oferecer bens e serviços, o governo também tem um papel de fiscalização, tanto no mercado de bens e serviços, como no mercado de fatores de produção. Vamos exemplificar. Mercado de bens e serviços. O governo fiscaliza, por exemplo, para saber se não está havendo abuso de cobrança de preço ou prestação de serviços que, de alguma forma, estejam aquém da qualidade mínima exigida. O governo fiscaliza, por exemplo, se
e age contra as operações empresariais que gerem externalidades negativas. Então, né, por exemplo, relacionado ao meio ambiente. Então, o governo tem esse papel amplo de fiscalização. E tem toda uma discussão até onde vai isso, qual é o nível ótimo de fiscalização. Isso é consubstanciado em ministérios, secretarias, nas várias esferas do poder público. E também o governo fiscaliza o mercado de fatores de produção. Por exemplo, o chamado mercado de trabalho. Então, será que não está havendo exploração de trabalho? Será que todos os direitos dos trabalhadores estão sendo pagos? Não está havendo exploração de trabalho infantil? Ou seja, para saber se o emprego desse fator de produção, por exemplo, trabalho, está sendo realizado de forma adequada. Então, o governo fiscaliza, inclusive, pune, caso haja algum tipo de contravenção ou desvio com relação às normas pré-estabelecidas. Então, com isso, fechamos o diagrama de fluxo circular da economia ou da renda, considerando as famílias, as empresas, o governo e os mercados de bens e serviços e também de fatores de produção. Tudo isso do ponto de vista interno de uma nação, por exemplo. Mas a gente pode também relacionar tudo isso com um ente externo, ou seja, com o estrangeiro. Ou seja, tanto empresas, né, como também governo do exterior. E para isso existem várias tratativas, como existência de financiamento externo e, por exemplo, do ponto de vista comercial, importação e exportação. Então, aí, de alguma forma, a gente fecha o diagrama circular da economia, certo? Então, esse é um modelo mais completo e eu reforço a importância que vocês aí vejam e revejam essa explicação e compreendam, escrevam, desenhem esse modelo, porque ele explica bem o funcionamento da economia, pelo menos em sentido conceitual. Entrando, então, aqui no aspecto de revisão do que nós vimos no tópico 2, vamos falar de algumas das variáveis relacionadas à macroeconomia, né? Vou passar alguns slides, fazer algumas explicações, a gente encerra esse primeiro vídeo, né, que vão ser uma série de vídeos deste tópico 11. Primeiro, falar sobre financiamento do déficit público. Vocês vão lembrar, nós trabalhamos essa imagem lá no tópico 2, né, como é que o poder público pode financiar o seu déficit, né, principalmente em épocas de crise, como é que ele pode fazer isso? Então, temos algumas alternativas. Pode-se cobrar tributos, né? Então, vocês podem perguntar, no caso brasileiro, é fácil, é trivial um governante pedir ou aprovar a criação de novos tributos ou cobrar mais tributos? A sociedade aceita isso de forma tranquila, pacífica, sem questionar? Não é fácil, né? E muitas vezes, mesmo aumentando os tributos, não é suficiente. Outra medida que se faz é vender títulos do governo, ou seja, papéis, garantias de que você está me emprestando esse dinheiro hoje e eu vou te devolver o governo daqui a algum tempo com juros. Ou seja, o governo está se endividando. E uma outra forma, o governo, né, diferentemente de uma empresa específica, ele tem o poder de emitir moeda. Ele é o dono, entre aspas, da casa da moeda. Então, simplesmente para gerar mais recursos, eu emito moeda para financiar a economia. Nós já verificamos que isso não é tão trivial assim. O Brasil já se financiou desta forma e isso acarretou, por exemplo, uma hiperinflação. Então, quando eu vendo títulos do governo, eu aumento a minha dívida. Por outro lado, quando eu emito muita moeda, gera inflação. Então, é nessa corda bamba que o governo, né, vários governos do mundo, e com crise isso vem a se intensificar, por meio dessas medidas ou dessas formas de atuação, é que o governo, de alguma forma, pode financiar o déficit público. Certo? Então, resumidamente, falei em forma gráfica, né, ilustrativa, e agora textual, né, considerando que falou o autor Vasconcelos já no ano de 2011, um pouco depois da crise de 2008 e antes de algumas das crises que nós passamos no Brasil, aí, principalmente depois do ano de 2015. Então, para conseguir financiamento, quais são ou melhorar a situação das finanças públicas, quais são as medidas mais tradicionais, clássicas? Aumenta imposto ou corta gastos. É fácil aumentar imposto em um país, por exemplo, no Brasil? Não é. É fácil cortar gastos, cortar salários, cortar investimento em
em segurança pública, saúde, educação, é algo trivial, bem aceito pela população? Não é. Então, muitas vezes não é suficiente aumentar impostos e cortar gastos, mesmo com várias medidas, inclusive emenda à Constituição que vem nesse sentido. Então, por isso, também se faz emissão de moeda, tá certo? Só que isso gera inflação, como eu havia falado para vocês. Outra forma também, a venda de títulos públicos. Só que isso vai aumentar o quê? O endividamento. Então, está textualizado aqui o que eu já verbalizei para vocês, tanto no tópico 2 como também no slide anterior. E aqui vamos a alguns gráficos, né? Esses gráficos não são novidade para vocês, né? Fica aqui como uma revisão. Vocês verem como é que se comportou historicamente, no caso brasileiro, alguns indicadores macroeconômicos. Começando aqui pela inflação, uma forma de medir a inflação é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, a gente vai discutir isso depois. Então, aqui tendo como fonte o IBGE, aqui até o ano de 2018, né, podemos avançar um pouco na linha do tempo, mas não houve muitas mudanças nesse sentido. Então, ó, começando aqui em outubro de 80 até o início de 2018. Isso aqui que nós temos é a inflação mensal, certo? A inflação mensal, não é anual. Então, nós tivemos meses com a inflação mensal de 15%, 82% ao mês, pessoal. Isso ao ano projetado, dá mais de 1.000% ao ano. E aí nós tivemos várias medidas no campo econômico. Então, e na década de 80, tivemos o tabelamento dos preços. E isso, qual é a pergunta que o governante pode ter feito? O que é a inflação? É o aumento dos preços. Opa, se eu tenho o poder na mão, então eu vou congelar preço e a partir de amanhã ninguém vai mais poder aumentar preço, não vai sofrer sanções, vou fechar a empresa, pode ser presa, etc, etc, etc. Então, ok, rapidamente houve uma redução de preço, tá certo? Uma inflação, uma redução da inflação, ou seja, o controle de preço, mas rapidamente houve um descontrole. Por quê? Lei da oferta e demanda. A gente viu isso no início da nossa disciplina. Você trabalhar com preços máximos vai beneficiar os consumidores, mas a boa parte dos produtores isso não vai ser bem aceito. Ou seja, vai haver escassez de produtos e caos na sociedade foi o que aconteceu. Filas para comprar produtos, desabastecimento, que fez com que rapidamente essa medida fosse deixada de lado ao ponto, né, tendo como consequência a volta da inflação ainda pior do que era antes. Inclusive, esse controle de preço é considerado uma medida esdrúxula do ponto de vista macroeconômico. Avançando na linha do tempo, vários pacotes de controlar a inflação. Uma outra forma de controlar a inflação, né, é tirando a circulação de moeda da economia, para que, de certa forma, os preços sejam controlados. Isso foi feito na ambiência do governo Collor. De certa forma, houve um controle de inflação, porém, rapidamente se voltou a ter inflação ampla. Lembrando que aqui no início dos anos 90, chegamos a ter uma inflação de quase 83% ao mês. Então, vocês imaginam para uma pessoa com pouco poder aquisitivo, sem acesso ao sistema bancário, o que acontecia, pessoal, de forma simples de se falar, o dinheiro queimava na mão, certo? Eu recebia 100 unidades monetárias, ao final de um mês, aqueles 100, em termos de poder de compra, valeriam 17. O dinheiro queimava na mão, porque quem tinha acesso a uma conta corrente, uma conta poupança, tinha a correção monetária, certo? Sempre ia se corrigindo, pelo menos o que é a inflação. Então, o dinheiro, de alguma forma, se mantia em termos de poder de compra, mas a população mais pobre, de baixa renda, sem acesso, né, ou seja, a população não bancarizada, que ainda é muito grande no Brasil, ainda hoje, mesmo com todas as medidas adotadas, essa população via o poder de compra derreter, né, ser corroído por conta da inflação, tá certo? Por isso que se fala que a inflação era um grande imposto invisível, que atacava principalmente as populações de menor renda, né? Por isso que se falava do combate à inflação, que é algo nocivo para a sociedade. Algumas pessoas se beneficiavam com isso, né? Com os operadores financeiros, mas grande parte da sociedade, principalmente aqueles mais pobres, né? Os mais pobres da sociedade,
e algumas empresas que precisavam de certa estabilidade ou previsibilidade para projetar projeto de investimento, elas não se sentiam confortáveis para tal. Então, entrou o governo, saiu o governo, só foi controlada a inflação do governo do presidente Itamar Franco, lá em meados do ano de 94. E a partir daí, nós discutimos isso com mais detalhes no tópico 2, a inflação foi controlada com alguns picos, né, de crescimento, mas bem estável do ponto de vista nacional, certo? E vocês lembram, né? A gente discutiu, a inflação é um indicador da macroeconomia. E a macroeconomia, dentro do campo da economia, é um sistema de expectativas. Então, por exemplo, aqui com a eleição do presidente Lula, em 2002, havia uma expectativa por parte de alguns da sociedade que seria um governo anti-mercado ou anti-empresário, digamos assim. Então, a expectativa de inflação cresceu. Logo em seguida, foram realizadas algumas medidas, né? Foi chamado, por exemplo, lá o Henrique Meirelles, que é um profissional respeitado pelo mercado financeiro, digamos assim. Foi feita aquela carta ao povo brasileiro, garantindo de alguma forma que as medidas macroeconômicas desenvolvidas em governos anteriores, na ambiência do Plano Real, iriam ser mantidas. Então, daí se estabilizou, né, e a inflação voltou a ser controlada. Bom, temos um outro pico aqui em 2015, início de 2015, segundo mandato da presidente Dilma. Tivemos uma grande crise econômica no Brasil e a expectativa levou a inflação a ter um pico, né? Chegando aí a 12%, por exemplo, ao ano de projeção, certo? Em meses mais recentes, anos mais recentes, a inflação brasileira está entre 3%, 4%, 5% ao ano. Chegou a 12% em 2015, nós discutimos isso. Inclusive, foi um dos indicadores observados para se viabilizar o processo de impeachment no campo da economia. Tem outros fatores relacionados. Vamos aqui dar um zoom, então, a inflação, considerando janeiro de 96 até os dias mais recentes. Então, ó, tivemos aqui, no ano de 98, na reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma maxi desvalorização do câmbio brasileiro, que antes o câmbio era um câmbio fixo e passou a ser um câmbio flutuante. Com a variação do câmbio, houve uma expectativa negativa com relação ao Brasil e a inflação disparou. Eleição do Lula, aquele pico que eu falei para vocês, a inflação anualizada chegou a ser projetada para mais de 15%. E aí, rapidamente, com as medidas que eu falei anteriormente, a expectativa foi melhorada, as expectativas foram melhoradas, e aí se conseguiu trabalhar com a inflação, de certa forma, controlada, girando em torno de 4%, 5%, 6% ao ano. Isso perdurou governo Lula 1, governo Lula 2, Dilma 1, e somente com a reeleição da Dilma foi que houve a mudança de expectativa do ponto de vista econômico, e fez com que, como um dos indicadores de piora, foi o aumento da inflação, certo? Houve o processo de impeachment e um novo reposicionamento do patamar de inflação que até os dias atuais permanece. Ok, eu falei para vocês que até 94 o governo brasileiro se financiou de alguma forma. Isso eu estou revisando, né? Os detalhes a gente discutiu lá no tópico 2. O governo brasileiro se financiou por planos monetários, emissão de moeda, e muitas vezes, e isso, como consequência, teve um período de alta inflação. O Plano Real teve como um dos pilares a questão do controle da inflação. E como é que o governo, então, iria conseguir financiar, né, o seu déficit público para poder continuar fazendo seus investimentos, mantendo a economia do país minimamente estabilizada, digamos assim, e o governo pudesse operar. Então, se trocou o financiamento por meio da emissão de moeda, que acarretava inflação, pelo financiamento por meio do endividamento. A ideia é que aquele imposto invisível da inflação fosse trocado, substituído pelo imposto invisível, ou pelo imposto visível, que seria o quê? Os juros pagos aos credores do governo, né? É chamado um resultado
nominal, deixando uma margem entre tudo que o governo arrecada, deixaria uma sobra, isso eu discuti com vocês, para que se possam pagar os juros aos credores, ou seja, aquelas pessoas que emprestam o governo ao dinheiro, emprestam dinheiro ao governo. Então, como é que a gente pode ver isso historicamente? Ó? Chegar aqui em 94, a dívida estava em torno de 100 bilhões, né, de reais, certo? Quando a gente vai projetando no tempo, a gente vê um acréscimo, um crescimento, né, intenso da nossa dívida pública, certo? Chegando até os dias atuais. Quando a gente olha aqui, por exemplo, do ponto de vista macroeconômico mais recente, ó, até abril, né, de segundo semestre de 2014, outubro aqui no caso, tínhamos uma dívida em torno de 3,2 bilhões, e essa dívida aumentou de forma mais considerável até dezembro de 2015. É uma outra variável macroeconômica que, de alguma forma, balizou o processo de impeachment do ponto de vista da macroeconomia. Quem assistiu ao processo de impeachment do segundo governo da presidente Dilma viu que teve um aspecto relacionado, né, à lei relacionada a pedaladas fiscais, e em outra parte dos argumentos dos parlamentares eram relacionados, grande parte, à macroeconomia. Então, estou tentando puxar por esse lado da macroeconomia para vocês entenderem o que aconteceu. Lembrando que o detalhe de toda essa história, né, a questão de relações internacionais, a gente viu lá no tópico 2. Estou só ressaltando os números para vocês. E essa dívida continua aumentando, mesmo mudando o governo, né? A assunção do presidente Temer, e inclusive após a eleição do presidente Bolsonaro, continuou essa dívida crescendo, e com a ambiência da crise pelo coronavírus, essa dívida aumentou ainda mais. Dados a serem atualizados ainda no âmbito desta disciplina. Mas aí vem a pergunta, professor, a dívida está crescendo muito, mas como é que eu posso saber se a dívida está alta demais ou não está? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? Uma forma de se mensurar isso, de saber isso, é justamente comparando a dívida pública com uma relação com o PIB. Qual é a relação dívida-PIB? Será que ela está se descontrolando ou está controlada? É justamente o que vem a mostrar esse segundo gráfico. Então, nós percebemos ali que desde, né, do final de 2002, nós tivemos uma redução da relação dívida-PIB, certo? Olha, se a gente pudesse projetar uma linha de tendência. Ali, final de 2008, 2009, com a crise, né, do Lehman Brothers, a americana respingou no Brasil de alguma forma, mesmo que de forma controlada, teve um aumento da relação dívida-PIB, mas rapidamente voltou a se controlar e a apresentar uma tendência de queda, chegando aqui a um ponto, por exemplo, no âmbito da reeleição da Dilma, na ordem de menos de 60%, considerado, em padrões internacionais, uma relação dívida-PIB bem aceitável. Outros países da Europa, inclusive os Estados Unidos, têm relação dívida-PIB acima de 100%, né? São países bem endividados. E aí, com a reeleição da Dilma e toda a crise que, no campo da economia política, a gente trabalhou lá no tópico 2, a gente pode perceber que houve um aumento dessa relação dívida-PIB. Este número aqui foi um número decisivo para que se trabalhasse mais concretamente o processo de impeachment, isso olhando a perspectiva macroeconômica, né? A argumentação de vários parlamentares lá na hora da votação do impeachment. Perdemos o controle da economia. Isso foi um argumento bem colocado, muito bem repetido por vários parlamentares. Essa tendência de aumento da relação de dívida-PIB aumentou, né? Isso aqui, só para vocês terem ideia, enquanto estudantes, na informação, nós tivemos, alguns anos atrás, aquela PEC de congelamento dos gastos públicos. Ela é bem polêmica, tem vários pontos que são muito questionáveis, mas, olhando a macroeconomia, o que justificou, né, aquele tipo de medida foi justamente esse galope da dívida pública. O objetivo é controlar gastos para, de alguma forma, mitigar esse aumento, essa escalada de dívida PIB, certo? Mais uma vez, é bem polêmica, por exemplo, congelar investimento em educação e não congelar gasto com juros, né? Faz sentido, é correto? Está lá dentro dessa emenda à Constituição,
certo? Mas eu estou querendo exemplificar para vocês, contextualizar o porquê desse tipo de medida. E, com o advento da pandemia pela Covid-19, essa relação dívida-PIB vai aí permear, vai margear os 100%, ou seja, a pior da nossa história. Por isso, coloca o Brasil num momento bem crítico, né, da sua história no campo da economia. Fiquemos vigilantes, alertas, para compreendermos os desdobramentos de tudo isso. Uma variável que é muito importante de se compreender para saber o que fez, por exemplo, as pessoas, digamos assim, começarem a querer emprestar mais dinheiro para o governo. Que é aquela ideia, né? O governo brasileiro, ele financiava seu déficit por meio de emissão de moeda e inflação. A partir de 94, até brinco, né? A chave da Casa da Moeda foi jogada fora, né? Brincando, e aí passou-se se passou a financiar o déficit por meio do endividamento. Mas o investidor, né, ou aquele pessoa que quer emprestar dinheiro para o governo, o que é que ele quer em troca? Juros. E a forma de remuneração básica de empréstimos governamentais é justamente a taxa Selic, tá bom? Discutiu isso lá no tópico 2 também. Então, a gente pode ver aqui, ó, 95, os primeiros anos do Plano Real, taxa Selic chegou a mais de 60% ao ano. Mesmo a inflação controlada, a taxa Selic bem acima da inflação. Né? Ganhos reais, né, taxas de juros reais aí, as maiores do mundo. Ou seja, quem investiu, emprestou dinheiro para o governo nesta época, ganhou muito dinheiro livre de risco, basicamente, ou pouco risco, né, renda fixa. E aí, essa taxa de juros baixou, tivemos algumas crises, né, inclusive a crise de valorização do dólar, ela baixou novamente, tivemos aqui um pico de expectativa por conta da eleição do Lula, já expliquei isso para vocês, e ela baixou novamente, tivemos a crise de 2008, então ela fez com que aumentasse também a taxa de juros para atrair capital para emprestar para o governo, e o governo puder fazer suas medidas de gestão, né, para tocar suas operações enquanto governo. Rapidamente, essa taxa baixou, chegando aqui a um vale de 7,5% em 2010, por exemplo, e aí teve um aumento, deixa eu ver se tem dados mais recentes, de 7,5% foi em 2012, perdão, que chegou um pouco abaixo de 10%, 7,25% chegou em 2012, ou seja, claramente uma tendência de queda da taxa de juros. Isso perdurou, né? Eu falei para vocês que o ano de 2011, 2012 foram anos mágicos para a economia brasileira, dólar baixo, pleno emprego, eu falei isso no tópico 2. Taxa de juros baixa, ou seja, muita oportunidade de investimento e uma expectativa muito positiva com relação ao Brasil. Chegou aqui a reeleição, né, a eleição de 2014, logo após a eleição, a assunção, né, a posse da Dilma no segundo mandato, a expectativa de inflação foi para a expectativa de a taxa de juros Selic foi para 14,25%. E por que isso? Vocês lembram que a inflação aumentou, né? Algumas medidas do governo de cobrança de taxa com relação à energia elétrica, né? Isso ocasionou um aumento de preços, né, em cascata na economia, entre outras coisas. Inclusive o aumento do dólar, boa parte dos produtos brasileiros são importados, então o dólar tem impacto na inflação também. Então, a inflação galopou para 12%. E para atrair capital de pessoas que querem emprestar para o governo, eu tenho que pagar alguma coisa acima da inflação. Então, a Selic foi para 14,25%. Só que vocês viram isso no tópico 2. Quando a taxa Selic está muito alta, é melhor, é mais interessante para o investidor emprestar para o governo do que investir na economia real, abrir empresa, loja, investir no agronegócio. É melhor emprestar para o governo e aguardar, não ativar a atividade econômica. Ou seja, isso gera desemprego, que é o próximo, entre os próximos gráficos a gente vai trabalhar isso também, né? Rever, vocês já viram isso lá no tópico 2. Então, tudo isso, pessoal, criou campo, do ponto de vista macroeconômico, para um pedido de impeachment da presidente Dilma, com toda a argumentação pró e contra, do ponto de vista de saber se a pedalada fiscal de fato foi ou não um crime de responsabilidade. Isso aí é polêmico, mas do ponto de vista macroeconômico,
estávamos sim, enquanto nação, em um momento crítico, e isso foi argumento na hora da votação de vários parlamentares. Quem puder rever, vejam que isso aconteceu de fato. Acompanhei a votação 1 a 1 dos parlamentares brasileiros. Macroeconomia foi um fator crucial do processo de impeachment da presidente Dilma, e lá atrás, com o Collor também, que viu todas as crises que nós passamos em termos de inflação. E aí, pessoal, tivemos o processo de impedimento da Dilma, a assunção do presidente Temer, depois o Bolsonaro. A inflação hoje está controlada, chegando até o ponto de haver um risco de deflação, ou seja, os preços baixarem por conta muito da crise pela Covid-19. E deflação não é algo que nenhuma nação deseja, porque de alguma forma é um sintoma de desaceleração da atividade econômica. Certo? Então, a inflação precisa ser negativa, precisa ser controlada, mas de alguma forma ela vai existir porque ela é um indicador que a atividade econômica está prosperando. Então, trabalhando esses gráficos iniciais, a gente encerra o primeiro vídeo, né? Nós continuamos o tópico 11 por meio de outros vídeos em que a gente vai discutir outros indicadores da macroeconomia, revisando alguns pontos que nós já trabalhamos no tópico 2 e introduzindo outros novos para vocês, certo? Então, nos vemos já já. Até mais.